Trouxe aqui hoje, meus caríssimos irmãos, para a gente fazer uma pequena reflexão a respeito de fé raciocinada. Às vezes temos uma ideia diferente do que é ter fé. Então é bom a gente sempre refletir a respeito disso. Tem uma frase que os irmãos devem conhecer: a fé sem obras é nula. E a fé raciocinada em si também é baseada nisso. Porque a fé, por fé, meus irmãos, eu vou falar, é muito cômodo e muito fácil de se ter. Mas quando vocês têm uma fé embasada em cima do Evangelho, através do conhecimento e das ações, ela se torna uma fé produtiva. Então a reflexão hoje, meus irmãos, é exatamente sobre isso. Até onde está o nosso comprometimento com a nossa fé? Eu vou citar uma questão aqui do Livro dos Espíritos, só para a gente iniciar essa reflexão a respeito de fé, tá? Fé raciocinada. É do livro 3º, se tratando das leis morais, capítulo 2, lei de adoração, o item vida contemplativa, questão 657. Kardec pergunta aos espíritos: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Kardec então pergunta aos espíritos: aquela pessoa que dedica a sua vida em adorar a Deus, e leituras, se instruir, ficar recluso, não praticar o mal, e só dedicar a sua vida a Deus, tem algum mérito? É isso que Kardec pergunta aos espíritos. Então os espíritos respondem: não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, às vezes a gente tem aquela ideia daquelas pessoas, inclusive, que vivem, reclusos, em templos sagrados, rezando o dia inteiro, fazendo meditação, e quando não estão fazendo isso, estão diante de uma imagem que consideram, sagrada, de Deus, que Deus é muito amplo, e contemplando aquela imagem, tem algum significado? Tem algum mérito? Então vejamos, já que o que os espíritos responderam. Por quê? A fé raciocinada, meus irmãos, é muito contrário a fanatismo, ou excessiva, fé excessiva, aquela fé, não aquela fé empreendedora, edificante, mas é aquela fé cega, aquela fé de que eu faço isso e aquilo e não sei o quê, para agradar a Deus. E não é assim. A gente tem que ser flexível, a gente tem que pensar
que Deus não está querendo 100% a nossa atenção. Se Ele já nos fez reencarnar aqui no planeta, é porque nós temos uma missão. Devemos o respeito, o amor, mas não ao fanatismo. Temos outros encargos a serem feitos aqui no planeta Terra, nesta encarnação. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelas mãos de Chico Xavier, a lição 69, ela é intitulada de Firmeza e Constância. É de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, onde ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutível. Emmanuel já começa exemplificando muita coisa para a gente a respeito disso. Êxtase improdutivo é achar que as coisas vão resolver na nossa vida se a gente somente ajoelhar e rezar. Infelizmente, meus irmãos, não é assim. Não funciona dessa maneira. É importante orar, importantíssimo. É importante meditar, importantíssimo. Mas agir faz parte. Não deixar nas mãos de Deus. Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Deus já nos abençoou com essa vida, essa oportunidade de regeneração, de evoluirmos, de nos instruirmos. Por que colocar mais esse encargo em Deus? A minha elevação espiritual, meu projeto de se tornar anjo um dia, fica nas mãos de Deus. Não. E onde vai estar o mérito disso? Onde vai estar o nosso esforço? Então, muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre quatro paredes do santuário doméstico. Então, se eu for bom em casa, eu já estou garantido a minha elevação. Entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Então, sozinhos, reclusos, ou somente num pequeno grupo, que seria o grupo familiar aqui, como o exemplo que ele citou, nós não vamos conseguir colaborar com o meio, com o universo de Deus. Nós vamos estar somente, egoisticamente falando, presos ao nosso mundinho. Enquanto que a obra destinada a cada um de nós é muito maior do que isso. Estamos hoje ainda presos aos laços consanguíneos, que é lógico, ainda temos muito do materialismo arraigados dentro de nós. Mas se formos considerar que somos no total uma grande família, todos filhos de Deus, a coisa muda. Então, tornarmos fraternos e bons com aquela meia dúzia de pessoas da família, fica meio vago, fica meio improdutivo. A gente tem que
abranger isso, abrir nossas portas. Aumentar a obra de quem? De Deus. Sermos a sua ferramenta aqui no planeta. Fé representa visão. E visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Mas eu não sei como é que faz, Marcelo. Começa pela vontade. Tem vontade? Quando tem vontade, quando o trabalhador está preparado, as tarefas aparecem. Porque quem penetrou a terra espiritual da verdade, encontrou o trabalho por graça maior. Nós já falamos várias vezes a respeito disso aqui. Enquanto muitas pessoas acham dificultoso o trabalho do Evangelho, tanto em nossas vidas, como até mesmo vir aqui hoje, participar de um singelo estudo que eu estou fazendo aqui do Evangelho, emitir vibrações boas para quem a gente ama. Às vezes tem pessoas que acham isso penoso. Sacrificar a saída de casa, sair do sofá, né? Subir no seu veículo e vir até a casa do templo religioso. Enquanto para outros sobram motivos para participar, para vir aqui, somente para sentir essas energias dentro dessa casa. Então é uma mudança de visão, de sentimento, a mudança do que nós queremos para nossas vidas. É o conhecimento, terra espiritual da verdade. Por quê? O Mestre, Jesus e os discípulos não viviam apenas de contemplação. Não eram aqueles religiosos que ficavam em seu templo majestoso, sentados, esperando as pessoas virem até eles para abençoar, para entregar algo que possa abençoar a vida deles, ou proteger, auxiliar, né? Eu não vou citar os artefatos aqui, porque eu não quero citar nenhuma religião. Mas o que Jesus e os seus discípulos e apóstolos faziam? Eles iam ao povo. Eles iam aonde havia necessidade da presença deles. E assim eles arrastavam multidões. Mas por quê? Porque eles exemplificavam. Eles trabalhavam. Eles não ficavam simplesmente rezando e contemplando. Eles agiam, trabalhavam, faziam o que tinha que ser feito. O trabalho a cada qual um deles foi designado a fazer. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A gente ora, a gente sente as vibrações, o conforto dos benfeitores nos auxiliando. Todos nós necessitamos disso. Mas é como eu disse, será que só ficar ajoelhando e rezando vai resolver nossos problemas? Prece e reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de existências cotidianas. Então, cada dia vivido é uma experiência vivida se nós prestarmos atenção nos acontecimentos de cada minuto de nossas vidas. E essa prece e a reflexão, geralmente feita no final do dia, né, quando vamos recolher o nosso corpo, descansar o nosso corpo físico, que fazemos a nossa prece, o convite é esse, que façamos também a nossa reflexão de como foi o nosso dia, assim como Santo Agostinho sempre nos recomendava.
porque faz parte, é a renovação das energias, estando pronto para nós entrarmos no campo do sonho, que é outro assunto, outro tema. Mas enfim, prece e reflexão nos auxiliam, claro. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram muito. Lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem. Então vejamos que eles não ficavam parados. Recebiam pedradas, críticas, xingamentos, perseguições, e mesmo assim não paravam de trabalhar, não desanimavam, compreendiam a própria missão e persistiam nos seus trabalhos. E que o Evangelho estabelece, vejam bem, incessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores, para aqueles que casam com as leis de Deus ou com o Evangelho, aqueles que procuram implantar o Evangelho dentro de suas vidas. É um incessante trabalho, todos os dias, todos os momentos de nossa vida, sejam aqueles momentos bons ou aqueles momentos não tão bons assim. Mas é um trabalho incessante. Está aí o vigiai e orai. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas. E só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Só o clima do serviço. Servidores é o que somos, meus irmãos. Servidores do Cristo. É o caminho para a nossa redenção. Não fiz nada de errado, Marcelo. Deus abençoe nessa vida, não. Não é? Mas se estamos aqui, meus irmãos, a gente tem que se restabelecer, tem que se reestruturar, né? E procurar a cada dia ser melhor que o dia anterior. É assim que funciona a lei, é assim que Deus quer da gente. Paulo de Tarso, que é de onde foi tirado esse versículo da carta aos Coríntios, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade da nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Ações nobres com o Senhor. Quanto de ação nós estamos hoje em parceria com o Mestre? Reflitamos um pouco a respeito disso. Hoje. E amanhã, quanto que nós vamos nos dedicar ao Evangelho? Então, firmeza e constância nas tarefas de elevação. Aqui ele diz: agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova, ou aqueles que se dizem cristãos. Onde estiver, agir, criar alegria, concórdia, dar esperança àqueles que estão mais aflitos, abrir novos horizontes ao conhecimento do Evangelho,
Então veja que Emmanuel nos dá toda a exemplificação do que é a fé raciocinada. Basta seguirmos. A cada dia, a cada passo, a cada conquista. Pois cada conquista, ela vai ficar guardada para sempre, dentro da nossa bagagem espiritual. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, aliviar o coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Então, meus irmãos, lembremos sempre da necessidade da fé raciocinada, a ação, o agir. Mas eu não tenho conhecimento, Marcelo. Ninguém nasceu sabendo, meus irmãos. É só criarmos o hábito do estudo. Pega um tempo livre, um livro, uma palestra, um estudo. Temos várias casas, estava conversando com o irmão ali agora mesmo, várias casas que têm estudo. Sábado à tarde, sábado pela manhã, algumas horas da sua semana, vale a pena. É a instrução de que a gente transforma a fé cega para a fé raciocinada. Quando a gente começa a se esclarecer, a verdade nos liberta. Começamos a compreender o porquê das nossas aflições, o porquê das nossas dúvidas, das nossas angústias. Liberta. E também nos auxilia o quê? A gente a colaborar com a obra do Todo-Poderoso. Tem uma história aqui do livro Jesus no Lar, ditado por Nélio Lúcio, psicografado também pelo nosso querido Chico Xavier. A lição de número 11, intitulado O Santo Desiludido. É mais ou menos uma história para a gente refletir no tema, e eu espero que os irmãos gostem. Que eu gostei muito. Então ele começa assim, Nélio Lúcio. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. A felicidade tão buscada por todos nós. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia a apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça.
Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afasta-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos da solenidade em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso e adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto para o paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelínio, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Assim silenciou Jesus, depois de contar a história. Mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então vejamos uma história, um pequeno exemplo a respeito de que temos que ter esse equilíbrio, meus irmãos. Devemos nos instruir, devemos orar, meditar, refletir e agir. Esse é o equilíbrio. Essa é a fé raciocinada. Temos nossas respostas a tudo hoje. A didática agora, no pleno século XXI, é enorme. Nada fica mais por quê? Se realmente nos interessarmos em aprofundar no conhecimento do Evangelho. E acreditem, meus irmãos, é libertador. Não posso dizer que eu sou um grande conhecedor, né? Mas pouquíssimo do que eu estudo, né, já me trouxe tantas respostas e tanto alívio a tantas aflições, porque quem não tem aflições nesse mundo, né? Então entendamos a necessidade de fazermos a nossa parte, sempre. Necessidade do esforço e da ação.
Que Jesus nos abençoe. Que através dos nossos queridos benfeitores espirituais, nós possamos nos sentir sempre impulsionados a buscar a nossa verdade. A nossa verdade. Porque cada um de nós possui a sua verdade. Que através da nossa verdade nós encontraremos Deus. Nós encontraremos as respostas a tudo. Basta confiarmos e buscarmos. Mestre querido, nós te agradecemos novamente pela tua presença aqui entre nós, por todos esses fluidos beneméritos que nos envolvem e nos fortalecem a todos os instantes. Obrigado pela tua proteção, pelo teu amor. E te rogamos sempre, Mestre, abençoa-nos. Abençoa nossas famílias, nossos entes queridos. Dá-nos a luz do entendimento para que possamos um dia conseguirmos a nossa elevação espiritual. Que a nossa fé seja sempre baseada na confiança em Ti, Senhor, e ao nosso Pai Todo-Poderoso, na certeza que nunca estaremos sós e que Teu amor sempre cobrirá a multidão de pecados. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.